A Bíblia aí em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Maravilha. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade, ele ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades de Licaônica, de Listra e Derbe, e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, uma manhã de comunhão, uma manhã onde os irmãos estão aqui, ó Deus, para celebrar juntos ao Senhor, e nós somos gratos por isso, pela motivação, pelo encorajamento que o Senhor tem dado a cada crente dessa igreja para estar celebrando ao Senhor. E pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor nos ajude a entender essa palavra e aplicarmos de forma poderosa em nossas vidas. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Só para encorajar você um pouco mais na quinta-feira, agora nós estamos trabalhando o livro de Atos na quinta-feira. Todos os grupos, menos o grupo de criança, está trabalhando Atos dos Apóstolos. Então, é um momento até para você crescer mais aí nesse material. Queridos, hoje nós temos ceia e entre um texto maior aí, que é o capítulo 14, verso 8 em diante, onde nós temos um conteúdo maior, uma sessão maior, nós temos essa sessão menor de 7 versículos, então ela vai caber bem hoje nesse período de ceia, até em função de não ser um texto muito extenso e uma exposição muito extensa. Só para termos de lembrança, nós estamos numa fase da carta onde nós estamos falando da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Você vai ver aí que no final do capítulo 14, eles vão começar a fazer a viagem de volta, vão se encontrar no capítulo 15 em Jerusalém, onde vai acontecer a primeira assembleia da igreja, o primeiro concílio da igreja. E ali eles vão discutir questões importantes, e a gente vai ver isso quando chegar no capítulo 15, que provavelmente ali nós temos o primeiro momento em que o que nós chamamos hoje de igreja cristã vai se desvincular um pouco do judaísmo antigo. Então, o capítulo 15 de Atos é um capítulo importante na história da igreja. Vamos colocar o mapa aí, coloca para nós aí, só para você relembrar o que a gente viu na semana passada. E a trajetória dessa... Apaga aqui, por gentileza. Dessa primeira viagem. Eles saíram lá de Antioquia, não é? Foram mais ou menos uns 30 quilômetros, 25 a 30 quilômetros, eles foram até o porto de Seleucia, ok? E navegaram para a ilha de Chipre, cidade natal de Barnabé. Na ilha de Chipre, eles foram para Salamina e depois avançaram para dentro da ilha para um local maior, um local mais administrativo, que é Pafos. Lá ficaram um tempo, depois atravessaram cerca de um dia de navegação e foram para a cidade de Perge, né? Na região da Psídia. É interessante você entender que essa região toda aqui da Psídia pertence a uma região maior que a região da Galácia.
E provavelmente essas experiências que Paulo teve nessa região aqui que vão constar, muitas delas, no que você lê em Gálatas. Por exemplo, é possível que aqui Paulo tenha tido algum tipo de enfermidade, e ao pregar nessa região, quando ele escreve Gálatas, por exemplo, ele vai dizer, olha, quando eu cheguei até vocês, eu entendia, se vocês pudessem me dar os olhos de vocês, vocês me davam. Então, são termos que vão mostrando que muito do que aconteceu aqui nessa região, você vai encontrar indícios disso lá na carta de Paulo aos Gálatas. E foi aqui nessa região também que houve a deserção de João Marcos, né, que nós falamos, acho que foi na semana passada, ou retrasada, que ele rompe com Paulo e Barnabé. Não temos uma razão clara o porquê disso, mas temos alguns indícios que foram expostos aqui do porquê João Marcos poderia ter deixado o grupo ali naquele momento, tá ok? E então, saindo de Antioquia da Pisídia lá, ó, eles vão agora para Icônio, que é o que nós acabamos de ler aí, não é? É uma viagem mais ou menos de 150, 160 quilômetros, e eles vão então para essa região, que é a cidade de Icônio, que na época ela era uma cidade importante. Hoje, essa cidade aí você vai encontrar ela no mapa atual na Turquia. Ela é a 4ª cidade da Turquia, chamada Cônia, se eu não me engano. Então, se você abrir um mapa atual lá, ver essa cidade chamada Cônia, na Turquia, é essa cidade que Paulo entra, que na época de Paulo tinha o nome de Icônio, tá? E como de costume, o que ele faz? Ele vai a uma sinagoga judaica. Esse é o padrão de Paulo nas suas viagens. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Mas, nesse lugar, eles, ao chegar nessa sinagoga, eles começam então a expor mais uma vez o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que consta do quê? Obra de Jesus, vida de Jesus, morte de Jesus e principalmente a ressurreição do Senhor Jesus. Essas sinagogas, elas eram mais frequentadas, como a gente já falou, por judeus, mas também haviam ali aqueles que nós chamamos, a Bíblia fala muito de tementes a Deus. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que eles ouviram a palavra do judaísmo, né, o Deus dos judeus, eles se encantaram por aquilo, eles gostaram daquela ideia, mas eles não se tornaram um prosélito. Eles não entregaram-se completamente àquilo ali, não passaram pelos ritos normais para que você se torne agora realmente da religião judaica. Então, eles são tementes a Deus. E esses homens e mulheres, provavelmente mais homens até do que mulheres, estavam ali também ouvindo a palavra do evangelho que Paulo estava pregando. Eles se interessavam pelas coisas de Deus, eles eram tementes a Deus. Então, quando Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho de Cristo em Icônio, veio a crer, como diz o texto, uma grande multidão de judeus e gentios. Então, é possível que a mensagem do evangelho ela tenha se expandido para além da sinagoga, para um número muito grande de ouvintes. E algumas coisas, nós vamos ter que conviver com isso um tempo, mas vai melhorar em nome de Jesus, amém ou não, irmãos? Está orando pela minha vida? Quem está orando aí? Não está funcionando, tem que orar mais. Tem que orar mais pela vida do pastor. Tem que orar mais aí, porque o negócio... Mas eu estou fazendo nebulização todo dia, soro, né? Até falei para a Marina que eu acho que eu vou trazer a garrafa de soro, está indo lá embaixo rapidinho, mas isso vai acabar em nome de Jesus. Então, uma grande multidão veio a crer, e algumas coisas importantes eu queria destacar desse texto, que é um texto pequeno, para a nossa ceia de hoje, que não é necessariamente ligada à ceia, mas o que nós temos vivido aqui na igreja. Primeira coisa é que os crentes, igualmente Paulo e Barnabé, os crentes precisam falar do evangelho. É assim que funciona o desenvolvimento do reino de Deus, o crescimento do reino de Deus e o avanço da igreja. O nosso papel é semear a palavra. Nem sempre você vai ter uma grande multidão como Paulo e Barnabé. No geral, isso não vai acontecer. Mas, na maioria das vezes, você vai ter a oportunidade que Paulo teve, por exemplo, quando ele esteve preso naquela prisão-casa em Roma, que
o que ele tinha, a igreja que ele tinha para pregar, o público, melhor dizendo, que ele tinha para pregar, era um público talvez de 2 pessoas que eram 2 guardas pretorianos. Então, todo dia ele pregava. Quando reversava, ele pregava para gente nova. Então, talvez você não tenha uma grande multidão que vai se desdobrar para que você pregue o evangelho com um microfone na mão ou numa escola, como nós tivemos o prazer de ver a nossa Yasmin. Cadê ela? Está aí, o Marcos. Yasmin, nota 300 mil para você. Vocês viram o vídeo da Yasmin, gente? Na escola, subiu lá. E eu gostei, sabe o que, Marcos? Quando ela, no final, falou assim, amém. Ela meteu o dedo para frente, você viu aquilo? Meteu o dedo para frente com uma autoridade. Então, nem sempre vai ser como a Yasmin, com aquele grande multidão de crianças, né? Tudo ali formadinho, ela fazendo aquela oração bonita. Às vezes é uma pessoa. E todo dia Deus vai colocando uma após outra. E esse vai ser o seu público. Mas você nunca pode deixar de semear a palavra. Então, eu quero até te dar uma orientação. Tente elaborar uma exposição pessoal do Evangelho. Tenha sempre isso na sua cabeça. Teve uma época aqui na igreja, e eu posso fazer isso novamente, nós distribuímos extratos pequenininhos do plano de salvação para as pessoas colarem atrás da sua Bíblia, na última capa, para que você tenha sempre em mente, pelo menos, os pontos de ligação da obra redentora de Cristo. Isso facilita uma conversa, porque numa conversa, como nós vimos aí no pequeno grupo na semana passada, eu estava aqui na classe de baixo, ouvi isso, que Deus vai permitir que você entre naquele ponto da vida da pessoa, naquele momento que a pessoa está vivendo, e naquele momento você tem alguma coisa do Evangelho para oferecer. Então é assim que nós desenvolvemos igreja, é assim que nós crescemos igreja com qualidade, onde os crentes entendem que onde eles passarem, como Paulo e Barnabé, não importando o tamanho do seu público, semearão a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo quê, irmão? E ouvir o quê? Se não tiver gente para pregar, como é que eles vão ouvir? Não vai ter. E hoje é você o semeador da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, nesse pequeno texto, é: os crentes precisam semear a palavra, não importa o tamanho do público. Segundo ponto, você precisa crer no poder do Evangelho. O Evangelho é uma semente poderosa. Lá em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego, como Paulo está fazendo. Porque no Evangelho, disse Paulo, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Entenda isso, que a semente do Evangelho, a palavra do Evangelho, ela é extremamente poderosa. Ela pode entrar na vida do seu vizinho, daquela família que às vezes está totalmente disfuncional e que você tem orado por ela, mas você nunca foi lá pregar. E o Evangelho é que vai fazer a diferença naquela casa. É o Evangelho que converte o coração do pai ao filho e do filho ao pai. É o Evangelho que reestrutura famílias. Então o Evangelho é poderoso. E nós precisamos crer nisso. E além de salvar, o Evangelho também, ele une pessoas. Observa que o texto diz que uma grande multidão de judeus e de gentios. Para nós, isso parece não ter muita diferença. A gente não consegue entender o impacto disso, dessa coisa de judeus e gentios. Mas na mentalidade judaica antiga, e não sei até hoje, talvez, o mundo é dividido em 2 grupos, judeus e gentios. O que significa gentios? As outras gentes. Então somos nós e eles. Igual muitas vezes a cabeça do crente pensa assim, né? É a igreja e o mundo. Então os judeus pensavam muito desse jeito. E durante todo o Antigo Testamento existe uma promessa de Deus de que as nações vão se misturar debaixo do seu governo. Mas esse é um dos grandes mistérios do Antigo Testamento. Não o único, mas um dos grandes. E esse mistério é revelado na igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus é justamente isso.
judeus e gentios aceitando o evangelho e vivendo debaixo da mesma norma de fé e prática, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O nome disso é igreja. E a gente vê isso lá na carta de Paulo aos Efésios. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo vai falar do mistério da igreja, da revelação da igreja, da natureza da igreja. Então, o evangelho é isso, ele salva, ele transforma e ele também une as pessoas. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui, está aí no verso 3, sempre haverá oposições. Se prepara para isso. Não é porque você está indo em nome de Deus, não é porque você tem um coração sincero, que você tem uma boa palavra, que as pessoas vão imediatamente abrir o coração para você e deixar você entrar na casa dela. Volto àquela experiência de Poço Fundo que os nossos jovens tiveram lá há um mês atrás. Há um mês atrás. E o que aconteceu nessa experiência? Bater em porta, e olha que palavra, posso orar pela sua vida? Não, não pode. Cercar pessoas, posso orar pela sua vida? Não, não quero que você ore por mim. Então, sempre haverá oposição. O texto diz que alguns judeus que não creram na mensagem provocaram alguns gentios e os colocaram contra os mensageiros da palavra. Então, sempre haverá oposição, sempre haverá pessoas que, pelo menos naquele momento, não crerão na mensagem da cruz e alguns vão reagir com hostilidade. Alguns vão, não, beleza, tal, que o brasileiro, o sim do brasileiro, você já sabe como é que é o sim do brasileiro, né? O sim do brasileiro é não. Né? Vão marcar, não vai marcar nada. Vou lá na tua casa, não vai 5 anos, não vai nada. Quantas pessoas você já chamou para ir à igreja, o cara falou para você, vou, e ele não veio? Isso é normal, né? Dentro da nossa realidade, não deveria ser. Então tem gente que vai reagir com hostilidade. Então sempre haverá oposição, mas isso não deve nos abater e nem mesmo desanimar. Paulo e Barnabé passaram, diz o texto, passaram bastante tempo ali falando corajosamente, não é? E o Senhor confirmava a sua mensagem ali naquele momento através de sinais e maravilhas. Mesmo com oposição, os apóstolos não se intimidaram, eles continuaram a falar corajosamente. E Deus confirmava a mensagem através de sinais e de milagres. Talvez não seja assim no seu caso. Talvez você não vai orar por uma pessoa, ela será curada. Talvez Deus vai confirmar o que você está fazendo de outro jeito. Você já sentiu a alegria de você ver uma família restaurada quando você acompanhou ela? Como que isso é encorajador? Você já sentiu a alegria de ver, de você estar com uma pessoa, falar do evangelho para ela e ela chorar quebrantado na sua frente? Isso é muito animador. Então Deus nos anima de várias formas. Nós precisamos ter coragem para falar. Um outro ponto que eu quero destacar está no verso 4. O evangelho, ele une pessoas, mas o evangelho também separa. O evangelho é capaz de unir pessoas diferentes, mas ele também pode separar pessoas iguais, pares. Paulo era um deles. Paulo sempre foi muito aceito pelos judeus, mas agora ele se tornou um inimigo por conta do evangelho. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 10, verso 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, disse Jesus. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Pois eu vim para fazer que o homem fica contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Daí, tranquilo, né? A nora contra a sua sogra. Isso aqui é normal, não precisa nem do evangelho, não é verdade? Brincadeira, tá, irmãos? Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Parece que está falando de hoje, né? Nesse texto de Mateus, Jesus está fazendo referência a Miqueias 7,6. Que num tempo de crise, num tempo de dificuldade, as pessoas, no tempo de conflito, se dividem. Então, lá no texto de Miqueias diz, pois o filho desprezará o pai, a filha se rebelará contra a mãe,
a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. E essa palavra de Miqueias é justamente em momentos de crises e conflitos. E o Evangelho traz crise e conflito. Muitos são os casos de pessoas que foram rompidas com as suas famílias depois que eles aceitaram a Jesus. Isso acontece demais. Nossa esperança e a nossa oração é que no tempo oportuno toda a casa se una em torno do Evangelho, mas nem sempre será assim. Então o Evangelho ele pode sim unir pessoas, mas ele pode criar barreira entre pessoas. Em último lugar, o Evangelho pode te cancelar. Entende isso? A palavra não é cancelamento que fala hoje? Está aí no verso 5. Você pode ser cancelado por ser um pregador da palavra. O que eles tentaram fazer com Paulo? Formaram-se uma conspiração de gentios e judeus, de líderes. O que a gente vai fazer com esse cara? Nós precisamos calar a boca dele, maltratar, apedrejar e pôr para fora. Então isso pode acontecer quando você prega o Evangelho. As pessoas, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, podem não querer mais a sua companhia. Você já não será mais tão bem-vindo assim. Aliás, se você quer saber se você está na risca com a palavra de Deus, você vai começar a ser pouco convidado para algumas festas, não é? Os seus colegas não vão querer sair tanto com você, né? E você já não é bem-vindo na roda, porque o seu assunto já não combina tanto. Então você está começando a entrar no eixo do Evangelho, não é? Então o Evangelho pode fazer isso. Os judeus amavam Paulo, mas agora eles queriam matar o apóstolo Paulo, né? Então você vê que mesmo você indo com uma palavra boa, no poder do Senhor, as coisas não são tão simples assim como a gente imagina, né? Então eu quero concluir com mais um ponto, né? O que a gente faz diante disso? E os versos 6 e 7 vai nos ajudar a entender isso. O que a gente faz diante disso tudo, né? Então o texto diz assim: quando eles souberam disso, eles fugiram para as cidades de Licaônica, de Listra e Derbe e os seus arredores. E no verso 7, o que eles fizeram? Continuaram a pregar as boas novas. Então, se a gente está diante de fatos, que muitas vezes as portas não estão se abrindo, nós vamos continuar orando por essas pessoas, por essas famílias, mas nós temos que levantar a nossa cabeça. Nós temos que seguir adiante e continuar fazendo aquilo que nós fomos levantados para fazer. Nós temos que continuar fazendo aquilo que Cristo nos chamou para fazer. E Cristo nos chamou para a salvação, Cristo nos chamou para a santidade e Cristo nos chamou para sermos semeadores da sua palavra. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus, porque nas experiências de homens como Paulo e Barnabé e tantos outros na tua palavra, nós podemos nos encorajar, nós podemos entender como funciona o Deus e seguir em frente, porque temos a certeza da vitória, como eles também tiveram. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que nos alimenta, que nos encoraja e que nos dá uma visão para além daquilo que a gente está vendo. Prepara os nossos corações para esse momento agora, Deus, um momento que nós vamos participar da mesa do Senhor, dessa lembrança das coisas que o Senhor já fez por nós. Prepara nossas mentes, os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui a irmã